João capítulo 6, versos de 60 a 69, diz assim: Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: Duro é este discurso, quem pode suportá-lo? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito do que ele havia falado, disse-lhes: Isto escandaliza vocês? Que acontecerá então se virem o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu lhes tenho falado são Espírito e são vida. Mas há descrentes entre vocês. Ora, Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem iria traí-lo. E prosseguiu: Por causa disto é que falei para vocês que ninguém poderá vir a mim se não lhe for concedido pelo Pai. Diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então Jesus perguntou aos 12: Será que vocês também querem se retirar? Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Até aí, amados. Bem, na semana passada, eu coloquei o primeiro ponto desse sermão, e eu falei aqui no início que nesse texto aqui, João está fazendo distinção entre dois grupos de pessoas que fazem parte dos discípulos de Jesus Cristo, ok? Os irmãos estiveram aí, espero que estejam se lembrando. Esse texto está aqui fazendo distinção entre dois grupos de discípulos que fazem parte de um grupo maior dos discípulos de Jesus Cristo. E eu falei do grupo que é constituído por pessoas que não conseguem ouvir toda a verdade acerca de Jesus Cristo. Não suportam ouvir toda a verdade acerca da pessoa de Jesus Cristo. E o segundo grupo é o grupo constituído de pessoas que acolhem com fé a absoluta e gloriosa verdade acerca da pessoa de Jesus Cristo. Ok, amados? Então, na semana passada, nós falamos sobre esse primeiro grupo. Se eu não tomar cuidado, não vai dar tempo de falar aqui desse segundo grupo que eu fiquei de falar aqui nesse domingo. Mas eu só queria chamar a atenção para a gravidade disso, para a seriedade disso. Isso nos assusta, ok? Porque João trata todos ali como discípulos. Muitos discípulos Jesus tinha naquela época estavam se acercando de Jesus, e eles estavam atrás dos sinais, ou daquilo que os sinais de quem era Jesus proporcionava para eles: pão de cevada, peixe, não é? Eles se fartaram com aquele milagre e eles estavam seguindo a Jesus por isso. E quando Jesus corrige na vida deles que eles não devem procurá-lo por conta do pão que perece, da comida que perece, e ele fala: olha, vocês não estão me seguindo porque vocês viram sinais, ou seja, sinais que apontam para quem eu sou. Vocês estão me seguindo porque vocês comeram pão e peixe e se fartaram. Mas vocês devem trabalhar pela comida não que perece, mas para aquela que dura para a eternidade. Isso nós fazemos pela comida que perece, nós já trabalhamos muito, amados. A vida leva uma boa fatia do nosso tempo para tratarmos das coisas que perecem, das coisas que ficam. O cristianismo impõe uma decisão muito importante. É o lugar onde nós tratamos das coisas que não perecem, das coisas que são eternas, das coisas que não são passageiras. E falando para mortais, isso é muito importante, amados. Não é uma questão para se alguém tem uma veia religiosa, então vai se importar por esse Jesus seu. Não, isso tem a ver com todo ser humano mortal. Tem algum ser humano que não seja mortal? Todos os seres humanos são mortais. Então isso importa. E Jesus está aqui falando para esse grupo de discípulos: vocês estão me seguindo, vocês são chamados. João deixa muito claro, muitos discípulos de Jesus estavam ali.
mas eles estavam equivocados quanto à pessoa de Jesus e o que poderiam esperar de Jesus. E eles foram atrás de pão, de fato. E aí a coisa se desenvolveu. Não tem que tomar cuidado para não voltar para o ponto da semana passada. Mas eu só queria ressaltar isso, que é assustador. Pensarmos que entre os discípulos de Jesus há esses dois grupos de pessoas que encaram o desafio que a pessoa de Jesus impõe a nós e acolhem com fé. Porque o mundo vai cobrar de você. Como assim? Você crê que o Deus eterno, bendito, se é que ele existe, ele entrou nesse mundo através de uma virgem e viveu como um homem, foi à cruz, morreu e ressuscitou, e depois ele retornou na vista dos discípulos. Você crê nisso? Isso é o evangelho, amados. E às vezes as pessoas tentam florear tudo isso para tornar mais palatável. Vamos ressignificar. E nessa tentação, os chamados teólogos liberais tiraram todos os milagres das Escrituras Sagradas, inclusive a divindade da pessoa de Cristo. Então, amados, tomemos cuidado, porque o problema é esse. Ou se está nesse grupo que, embora desafiador para a mente humana, não para Deus, acolhe a verdade acerca de Jesus Cristo e do quanto ele é necessário para todo ser humano. Não há salvação fora dele, ponto final. Há como ter prosperidade fora de Cristo. Há como experimentar certos prazeres fora de Cristo. Há como ter uma vida que se diga assim, ó, que vida boa, fora de Cristo. Mas não há como ter salvação sem Cristo Jesus. E tudo passa. Jesus mesmo falou, ai de vocês que hoje estão rindo, porque vocês vão chorar. Ai de vocês que hoje estão dizendo, estou farto. E tem muita gente, muito ser humano, né, amados, dizendo assim, a fartura me abraçou. Eu não preciso de mais nada. Contudo, amados, a gente não pode esquecer que em nós lateja uma alma que pergunta, que perscruta, que quer saber o que existe depois daquele túmulo. E só encontramos resposta na Escritura Sagrada. Ok, amados? Pois bem, mas o ponto aqui é que, para mim, é assustador saber que podemos estar perto de Jesus, seguindo a comunidade dos discípulos, mas ouvindo as palavras de Jesus com sérias restrições. E nós falamos sobre esse primeiro grupo, então, nós pedimos que tomássemos cuidado, porque a não recepção acerca da pessoa, de quem é Jesus, a realidade da pessoa de Jesus, pode não ser necessariamente verbalizada. E você dizia, poxa, você falar de divindade, 100% humano, 100% Deus, isso aí é estranho, soa esquisito. Pode ser que você não diga isso. Mas as nossas ações e as nossas atitudes dizem muito do que nós cremos acerca de Jesus Cristo. E eu só queria chamar a atenção para esse ponto, que muitas vezes a falta de fé diz muito do que nós cremos acerca de Jesus. A falta de adoração verdadeira, de reverência para com a pessoa do Salvador, diz muito acerca do que nós cremos sobre Jesus. Por exemplo, para mim, para José, você me perdoe se você pensa diferente, mas para José é inconcebível fazer qualquer tipo de brincadeira com o nome de Cristo Jesus. Fazer piada, meme. Isso diz muito do que a gente pensa sobre ele. A Bíblia diz que nós não podemos tomar o nome do Senhor em vão, o nome de Deus em vão. Jesus é Deus, ok, amados? E hoje não falta nas redes sociais brincadeiras de muito mau gosto, e se arrogam como se fossem igrejas progressistas, mas elas estão, na verdade, blasfemando, não tendo reverência. Jesus é o Deus santo, santo, santo. Então a nossa adoração, a nossa reverência, diz muito do que nós acreditamos dele. Isso aqui está lá no sermão da semana passada. O desinteresse por ele também diz muito do que nós cremos dele. E eu falei aqui que uma das formas de mostrar o desinteresse por Jesus Cristo é não orando. Uma vida sem oração.
sem comunhão com Ele. É pouco interesse. Se Ele é isso tudo, por que eu não o busco? No começo pode ser estranho, muito mais para o ser humano secular, numa época hipersecularizada, materialista demais, porque eu quero ver, pegar, ver o resultado. Então aquele que começa nessa caminhada, no começo se estranha, sabe? Como assim? Estranho, eu estou aqui dizendo, falando com ele, mas persevera e vai descobrindo um mundo maravilhoso da comunhão com Jesus Cristo. Uma outra forma de mostrar que pouco se conhece de Jesus Cristo é a falta de espírito missionário, porque se Ele é isso tudo, Ele é o único Salvador, por que eu não abro a minha boca para falar dEle? Para seres humanos mortais? Ou nós só temos contato com pessoas que já têm um nome escrito no livro da vida? Ah, José, porque eu sou calvinista, então você não entendeu nada do calvinismo, nada. Porque a teologia reformada preza desesperadamente pela proclamação do Evangelho. Porque é através da proclamação do Evangelho que o Senhor chama aqueles a quem Ele tem escolhido. Ok, amados? A falta de espírito missionário pode revelar o que nós pensamos de fato acerca de Jesus Cristo, ou a falta de cuidado ou interesse com a sua igreja. Se a igreja é de Cristo, eu tenho que me interessar por ela, eu tenho que lutar por ela. Se for preciso sofrer, eu tenho que sofrer por ela, porque ela é importante para o Senhor Jesus. Pois bem, amados, então isso tudo está na semana passada. E hoje eu queria falar desse outro grupo. Se João fala de um grupo que, embora seja constituído de discípulos de Cristo, esses discípulos não conseguem aturar, suportar a verdade real acerca de Jesus Cristo. O segundo grupo é constituído de pessoas que acolhem com fé a absoluta e gloriosa verdade acerca de Jesus Cristo, ok, amados? E é sobre esse grupo que eu gostaria de falar aqui nesses minutos que restam. O cristianismo, amados, autêntico, não permite que ninguém fique em cima do muro, ok? O cristianismo autêntico não permite esse lugar, um lugar neutro, um lugar em cima do muro. Ou você estará no grupo cujos componentes têm a certeza de quem é Jesus e do quanto o ser humano necessita dele. Sabe, amado, Jesus não é alguém para você esconder na sua vida, que Ele é importante só para você, Ele é Deus só para você, Ele é Deus para você e é Deus para salvar qualquer pessoa desse mundo. Não há como ser salvo senão por Jesus. Então esse primeiro grupo de discípulos, ele é composto por pessoas que têm certeza de quem é Jesus Cristo e de que todo ser humano precisa desesperadamente dele. Então, ou você estará nesse grupo, ou você estará no grupo que abandonam ou vão abandonar a qualquer momento, porque não seguram, não conseguem suportar a verdade acerca de Jesus. João mesmo, que está escrevendo esse evangelho, lá na sua primeira carta, no capítulo 2, verso 19, ele diz assim: eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco, mas eles se foram, para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Estavam ali, estavam na comunidade dos discípulos, mas não eram dos nossos, segundo João. E aqui em João 6, verso 66, ele está dizendo: diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Quando Jesus deixou as coisas muito claras: eu não sou alguém que venho providenciar só pão e peixe para vocês, cuidar da vida ordinária de vocês. O que o Senhor faz para que a gente creia? Nossos pais comeram pão no deserto, uma petulância tremenda.
né, e o interesse religioso, né, e Jesus diz, olha, o pão verdadeiro que desceu do céu, esse sou eu. E Jesus, ele abre o verbo e eles não suportam. Jesus vai às últimas consequências. A comunhão comigo tem que ser a comunhão que vocês têm com o alimento. Vocês comem para viver. Se vocês não se alimentarem de mim, vocês não vão ter vida eterna. Pois bem, amados. Seguindo, queridos, por paradoxal que pareça, preste atenção nisso. Existe uma diferença entre ter uma religião cristã e aceitar a doutrina da pessoa de Jesus Cristo. Tá, amados? Cada vez mais. Existe uma diferença. Qual a sua religião? Minha religião é cristã. Mas existe uma diferença entre ter uma religião cristã, e hoje você tem várias abordagens, ok? De cristianismo, várias manifestações de cristianismo. Então existe uma diferença entre você, por paradoxal que pareça, você ter uma religião cristã e você aceitar a doutrina da pessoa de Jesus Cristo. O que eu quero dizer com isso? O que a Bíblia Sagrada revela acerca da pessoa de Jesus Cristo? Ele é o eterno Filho de Deus, é chamado neste Evangelho de Verbo de Deus, porque é Ele que manifesta a vontade de Deus, o plano de Deus, o projeto de Deus, por isso Ele é chamado de a Palavra de Deus, é Ele que revela Deus, a expressão exata do ser de Deus, Ele é Deus. E que encarnou para nos resgatar do nosso lugar de perdição. Isso é vida, amados. Antes de ser religião, isso é vida, isso é existência, ok? Então, por paradoxal que pareça, existe uma diferença entre ter uma religião cristã e aceitar a doutrina acerca da pessoa maravilhosa de Jesus Cristo. Isso é assustador para mim. Deixa eu contar aqui uma experiência que eu tive uma vez. Eu estava pregando numa igreja aqui em Niterói, tá? E eu estava falando da ressurreição de Cristo. E, para minha surpresa, quando eu desci do púlpito, uma senhora me abordou e falou o seguinte: Pastor José, eu não acredito na ressurreição, mas, sabe, isso não me faz falta na minha fé, no que eu acredito. Esse silêncio de vocês foi o meu silêncio diante dela. Vejam bem, uma pessoa dizendo-se cristã, era batizada, e após um sermão sobre a ressurreição de Cristo, ela diz, confessa, eu não acredito na ressurreição, mas isso não me faz falta. Então estão entendendo por que eu estou dizendo aqui? É possível ter uma religião cristã e não aceitar a verdadeira doutrina acerca de Cristo Jesus. Se você tira a ressurreição de Cristo, Cristo foi um homem que morreu e acabou. Estamos perdidos todos. É possível suportar um cristianismo que não exponha tanto a doutrina de Cristo. Eu falei aqui que, quando eles perguntam quem pode suportar esse discurso, ou seja, aceita-se acerca de Jesus até onde ele não ofende a minha lógica de um mundo caído, meu raciocínio de um mundo caído, aí eu aceito. Fora isso, eu vou aceitar tudo acerca de Jesus com sérias restrições. Por causa da lógica. A lógica é do mundo caído, amados. A gente deve se orgulhar da lógica, um instrumento maravilhoso que Deus deu para nós, onde tem as leis dos raciocínios, mas não nos esqueçamos que na questão da espiritual, a lógica não vai ajudar, porque ela é uma lógica de um mundo caído. Ela vai ajudar em tudo, inclusive quando você tem fé. E você trabalha com a lógica, ela vai ser um instrumento maravilhoso, que você vai entender muita coisa que você crê. Mas antes disso, nós não podemos ficar confiantes na lógica, porque as pessoas falam, é ilógico, José. Crê num Deus que entrou na história, entrou no tempo. Então, amados, é possível suportar um cristianismo que não exponha tanto a pessoa de Cristo. Cuidado com o evangelho simplório, tá, amados? Que só repete, ele é bom, Jesus é bom, Jesus é bom. Mas quem é Jesus? Quem é Jesus?
É possível suportar um cristianismo que não exponha tanto a doutrina de Cristo. Agora, a igreja, amados, diferentemente do mundo, sempre adorou e proclamou a divindade da pessoa de Jesus Cristo. E, mais ainda, para Jesus Cristo, independentemente do que pensa o mundo ou do que diz o mundo, o que importa é o que o seu povo entende a respeito dele. Essa pergunta de Jesus lá em Mateus 16,15, sempre vai importar para nós. Jesus pergunta assim: e vocês? Quem dizem que eu sou? Isso que importa para Jesus. Se você quer saber do contexto onde está isso, o texto diz assim, no verso 13 do capítulo 16 de Mateus: indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem que é João Batista, ou seja, um homem, um profeta, uma pessoa especial, mas um homem. Outros dizem que é Elias, um homem, um profeta poderoso, mas um homem, sujeito às nossas fraquezas, como o texto diz. E outros dizem que é Jeremias, um profeta, chorão, um homem, que chorava toda a vida. Ou um dos profetas, um homem. Ao que Jesus perguntou: e vocês? Quem dizem que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Jesus se importa com o que o seu povo pensa e entende a respeito dele, porque o entendimento correto não depende de carne e sangue, como ele falou aqui, não depende do raciocínio, não depende do cérebro, e jamais se chega ao conhecimento de Deus. Quando se confessa isso, que Jesus é o Filho de Deus, Jesus é Deus, é porque foi o Pai que operou, que revelou isso na vida de um homem, na vida de uma mulher. Então, por isso, amados, isso será sempre importante para o povo de Deus. Quem vocês dizem que eu sou? Que? Mateus 7:21 diz assim: nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai e que está nos céus. Isso é assustador, porque os que dizem Senhor, Senhor estão na igreja, bem amados, estão junto do povo de Deus. Mas ele está dizendo, não basta estar ali, como João está dizendo aqui. Muitos discípulos, alguns o abandonaram, e cedo ou tarde abandonam, ok, amados? Mas ele diz, nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai que está, do meu Pai que está nos céus. E João 6,40 diz assim, de fato, a vontade do Pai é que todo aquele que vir o Filho e nele crê, essa é a vontade do Pai. E faz a vontade do Pai aquele que acredita em Cristo Jesus. Quem é Cristo Jesus? Ok, amados? Nós temos um evangelho, um cristianismo muito focado somente nas boas obras, na moralidade, na ética. Mas quando a gente mergulha sobre isso aqui, amados, quem é Jesus de fato? As pessoas ou não têm paciência, ou não suportam. Aqueles que são mais treinados intelectualmente vão dizer, é impossível, é ilógico, não dá. E vão embora. De fato, a vontade do meu Pai é que todo aquele que vir o Filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois bem, amados, João aqui então, no capítulo 6, deixa claro que a fé na divindade de Jesus Cristo é o divisor de águas entre discípulos verdadeiros ou não. João aqui está fazendo a distinção entre os verdadeiros e os falsos discípulos de Jesus. Aqueles que parecem ser, mas não são. E ele não está colocando como divisor de águas quem mais jejua, quem mais ora, quem mais faz boas obras. Não é isso. Ele está colocando como divisor de águas
a fé na pessoa de Jesus Cristo, ou na verdade acerca da pessoa de Jesus Cristo. Permitam-me ler de novo João 6:67. Então Jesus perguntou aos 12: será que vocês também querem se retirar? Ou seja, ele já tinha deixado claro para aqueles discípulos que estavam ali, mas não eram discípulos, que eles estavam equivocados. Eles esperavam, tinham visto muito, mas não tinham visto tudo. E eles estavam esperando algo muito limitado acerca de Jesus Cristo. Ok, amados? Eles deixam muito claro, eles vão embora, e o texto diz claramente, eles já não andavam com Jesus, abandonaram, ok? E agora Jesus Cristo vira-se para os seus discípulos, e seus apóstolos estavam ali. Então Jesus perguntou aos 12, olha aqui, amados, estava ali aquele grupo seleto, tá? Junto àquela multidão. Alguns já tinham abandonado, e ele pergunta aos 12, será que vocês também querem se retirar? Pois bem, amados, isso aqui é importante demais, eu não vou me alongar muito, já estou me alongando, né, amados? 33. Mas bem, alguém fez assim, sinal para mim, ó. Vai em frente, ok, amados? Pois bem, amados, Jesus faz essa pergunta aqui, será que vocês também querem se retirar? Deus não pressiona ninguém a crer. Ok, amados? Deus não pressiona ninguém a crer. A fé só pode manifestar-se na liberdade. Ah, José, então você está falando que o homem tem um livre-arbítrio para escolher ou não Jesus? É disso que você... Não, não é disso. Eu creio na vocação eficaz e creio na graça irresistível. Mas espera aí, você acaba de dizer que ninguém é pressionado por Deus a crer nele. Mas você diz que existe uma operação de Deus que chama-se de uma vocação eficaz, uma graça irresistível, e que o homem tem que crer. Então como é que está isso aí? Se isso não obriga o ser humano a crer. Porque eu volto a dizer, Jesus pergunta para eles assim, vocês querem também deixar? Ele está dando a liberdade. Então o que nós temos aqui, amados, diante disso tudo? Quando nós falamos da vocação eficaz ou da graça irresistível, estamos falando de quê? Presta atenção, por favor. A graça irresistível, a vocação eficaz, é uma obra do Espírito Santo que vai contra a nossa resistência, a nossa cegueira, abre os nossos olhos para vermos o glorioso Jesus Cristo. E quando nós, por essa operação do Espírito, um pouco de doutrina, tá, amados? Teológica. Quando nós, pela operação do Espírito Santo, temos os olhos abertos, o coração aberto, nós enxergamos quem é Jesus, nós vemos tanta glória nele, que é impossível a nós abandoná-lo. Continua a liberdade, não continua, amados? Mas eu não posso, porque ele é glorioso. E é disso também que está tratando esse texto aqui, amados. Será que vocês também querem ir? Os verdadeiros discípulos não somente recebem a realidade da pessoa de Jesus, mas celebram a convicção de quem é ele e o que significa as suas palavras. Diante da pergunta, será que vocês também querem ir, se retirar? Para mim isso é lindo, amados. Porque o cristianismo não é um lugar de pessoas robotizadas. Não. Ele opera para que a gente veja. Ele dá vida. Começar por aí. Ele regenera. E uma vez vendo quem é Jesus Cristo, percebemos uma glória que é impossível ser deixada para trás. Ok, amados? Aqui está a grande diferença. E a resposta de Pedro, ela é maravilhosa. Verso 68. Simão Pedro respondeu, Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna e nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Deixar Jesus Cristo, amados,
é o mesmo que voltar-se para ninguém, voltar-se para o nada, voltar-se para nenhum outro. É o que Pedro está falando. Não vamos encontrar ninguém como o Senhor. Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? Não há a menor possibilidade de encontrar nada que sequer seja semelhante à vida com Jesus Cristo. Ok, amados? Aquele cujos olhos foram abertos pelo Espírito Santo tem essa convicção de Pedro. Não há nada que sequer se compare com a vida vivida em comunhão com Jesus Cristo. O discípulo verdadeiro leva essa convicção na alma, amados, no seu coração. Ele não flerta com nenhum outro tipo de vida. O discípulo verdadeiro não flerta. Ele pode enfraquecer-se, mas Deus há de dar graça para ele olhar, ver e entender que Jesus é aquele a quem ele não pode deixar para trás. A vida está nele. Ok, amados? O discípulo verdadeiro não flerta com nenhum outro tipo de vida. Ele não se ilude com nada que esteja fora de Cristo. Ele não se ilude com nada que fora de Cristo dê uma esperança para ele. O discípulo está convicto. Ele sabe que fora de Cristo tudo é falsa esperança. Ok, amados? O discípulo de Cristo não o deixa. Não é por falta de outra opção apenas, amados. Eu tenho que frisar isso aqui. Tá? Não é por ter falta de opção. Quando Pedro pergunta para quem iremos, ele está convicto e não abandona Cristo por causa de sua certeza. Olha a resposta de Pedro. A resposta de Pedro: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Não é o mesmo que dizer: não tenho outra opção, vou ficar aqui. Aqui pelo menos eu tenho amigos. Não conheço nada melhor, eu vou ficar por aqui. Não é isso. Mas eu preciso ficar aqui. Eu tenho que ficar aqui, eu tenho que permanecer aqui. Esse é o lugar que eu preciso estar. E é isso que Pedro está respondendo aqui ao Senhor. O Senhor tem as palavras da vida eterna. Queridos, permanecer em Cristo é também permanecer unido à maior esperança que o mortal pode ter nessa vida. Não simplesmente a eternidade, mas a eternidade com Cristo. Ok, amados? Essa é a maior esperança que um mortal pode ter na vida. E olha que nós vivemos num mundo muito desenvolvido, com muitas possibilidades, muitas ferramentas, instrumentos, que fazem da vida ser algo assim no dia a dia maravilhoso. Tem um salmista, Asaf, que ele entrou em crise quando ele viu a vida de alguns seres humanos que não seguiam a Deus e que suas vidas eram assim, algo invejável. E ele diz que quase que ele tropeçou. Até que ele falou que essa crise era tão grande que se ele abrisse o verbo, ele estava traindo os filhos de Deus, falando dessa crise. Como assim? Eu guardo meu coração diante de Deus. E olha a vida desse mortal. Saúde, beleza, dinheiro. Não tem preocupação dos mortais. E o mundo está muito cheio disso, não é verdade, amados? De pessoas assim. Mas Asaf diz que até ele estava pensando como embrutecido, até que ele entra no templo e atina para o fim deles, porque é uma falsa esperança. Isso tem dias contados. Permanecer em Cristo, amados, é permanecer unido
a maior esperança que existe para o mortal. E eu volto a dizer, não simplesmente pela eternidade em si, mas uma eternidade com Cristo Jesus. A vida eterna. Só tu tens as palavras de vida eterna. A que ele está se referindo quando ele usa essa expressão vida eterna? Vida eterna, especialmente no Evangelho de João, amados, é a vida que faz parte da era futura. É a vida que pertence ao glorioso reino de Deus, mas torna-se possessão do crente aqui nessa vida, pelo menos em princípios. Ok? Pelo menos em princípio. Ela já começa. E se você fizer um exercício, você vai ver a diferença entre o seu existir antes de Cristo, na sua vida, e depois de Cristo. Os recursos maravilhosos, a esperança extra que você respira. Pois bem, é a essa vida que ele está se referindo. A vida que será vivida intensamente no porvir, que faz parte da gloriosa vida do futuro, mas uma vida que já é possessão do crente aqui neste mundo, pelo menos em princípio. Ok, amados? Então, a gente percebe o seguinte, à luz da Escritura Sagrada, que a vida eterna, ela é uma vida diferente da vida comum do mundo, qualitativamente e quantitativamente. Qualitativamente, claro, desde já, porque essa vida é vivida na comunhão com Deus Santíssimo e Eterno, amados. Se isso não dá qualidade de vida, eu não sei o que é qualidade de vida, amados. Então, qualitativamente, essa vida é diferente. E quantitativamente também é diferente, porque ela é realmente uma vida eterna, uma vida sem fim. E Pedro diz, para onde nós iremos? Só tu tens a palavra de vida eterna. E no final, o que conta, amados, é o interesse verdadeiro pela pessoa de Cristo Jesus. Porque, como eu disse aqui na ceia, poderia parecer desesperadamente, estou concluindo, tá, amados? Poderia parecer desesperadamente interesseiro, porque aqueles que só queriam pães, peixe, foram embora. Estavam interessados ali em peixe e pão. E agora Pedro diz assim, não, nós não temos para onde ir. Para onde nós iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Alguém poderia dizer, olha, mas aqueles estavam interessados no pão, agora esses aqui que ficam estão interessados na vida eterna. Então poderia parecer desesperadamente interesseiro. Os que foram embora, eu repito, estavam interessados em pães de cevada e peixe. E os discípulos ficaram interessados na vida eterna. Poderia parecer interesseiro, queridos, não fosse o restante da resposta de Pedro. Então Jesus perguntou aos 12, será que vocês também querem se retirar? Simão Pedro respondeu, Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna. O Senhor não tem só pães para nos dar. O Senhor tem as palavras da vida eterna. E nós, aqui está a resposta que tira de nós a possibilidade de uma religião de interesse apenas. E nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Não temos para onde ir. É o Senhor que nós queremos. Com a sua vida eterna. Porque o Senhor é um Deus eterno. E o Senhor quer ter comunhão conosco. E essa comunhão só pode durar para sempre se o Senhor nos der a vida eterna, como nós lemos aqui, na hora da ceia. É Cristo que não pode ser abandonado, amados. Pois não há outro como Ele. Porque Ele é o único. E a beleza e a glória da vida eterna é que ela permite a nós vivermos para sempre ao lado de Deus, ao lado de Jesus. Amém, amados? Para quem nós fomos feitos, para quem nós fomos criados. E a nossa vida só encontra sentido de fato e significado na comunhão com esse Deus. Se não, amados, vai ser um correr atrás do vento. Que o Senhor nos abençoe nessa manhã. Vamos ficar de pé e vamos orar. Não vamos esquecer de logo mais, nós temos aqui
um culto para casais, todos estão convidados. Estamos aqui a partir das 17 horas, a reunião, o culto começa às 18, mas às 17 horas já estamos aqui, vamos compartilhar um lanche, vamos curvar nossa cabeça nesse momento e agradecer. Senhor amado, obrigado por esse domingo, obrigado por esse culto, Deus, obrigado pelo sacramento da ceia, Senhor amado, que nos lembra que nós não podemos ter uma religião à distância de Cristo Jesus, nós precisamos do Senhor, nos alimentar da sua obra, das suas palavras, da sua pessoa. Então queremos te agradecer, Senhor, por essa manhã, por tudo que o Senhor nos deu aqui nesse culto, e pela tua palavra, Pai amado, em nome de Jesus, que seja cada vez mais convicção firme do nosso coração. Jesus não é uma opção, Jesus é o único caminho. É nele que nós temos que viver, precisamos viver. Fortaleça-nos, ó Deus, na comunidade dos verdadeiros discípulos de Cristo Jesus. Bendito seja o teu nome, leva-nos em paz, debaixo da tua graça maravilhosa e bendita. Amém. Vamos em paz, amados.